Saudações, queridos. Há uma faceta ou uma face, uma característica dentro da condição humana ou dentro da humanidade atual que é muito comum de se apresentar, que é o temor. O receio, o titubear ou vacilar antes de uma decisão, antes de uma escolha, antes de uma ação. E por mais que vocês lutem, porque é essa a palavra, por mais que vocês lutem contra essa vibração temerosa, insegura, vacilante, vocês a presenciam em muitos momentos, em muitas decisões, principalmente quando vocês precisam realizar uma escolha entre diversas opções. E essa vibração, essa energia, podemos dizer que a mesma possui níveis, graus, onde a mesma pode se apresentar em situações racionalmente justificáveis. Então, o medo, o temor pode aparecer em situações que se justifica facilmente, principalmente quando a vida de vocês de alguma forma está sendo ameaçada, ou pode aparecer em outros níveis, quando isso se refere, por exemplo, a uma fantasia, a uma ideia que fica aí permeando vocês, que está mais num nível de fantasia do que materialmente falando seja real. Ambas as situações dizem respeito da mesma energia, que é o temor e que é a insegurança, que é o vacilo, gerando muitas vezes dúvida, confusão e não permitindo muitas vezes que vocês saiam do lugar onde se encontram e vá para o lugar onde vocês desejam ir. E também na humanidade não é incomum encontrar certas receitas para lidar ou para combater o medo, a insegurança, o vacilo. E essas receitas sempre vêm com certas frases ou certas teorias, seja porque deu certo com um, seja porque é uma crença de que é assim que tem que ser. Mas normalmente
o olhar honesto, puro e realmente interessado por essa vibração de insegurança, de medo, de vacilo, esse olhar realmente interessado nessa vibração não é algo que aparece muito presente. Normalmente se quer aniquilar o medo. Normalmente se quer afastar-se do medo. Colocar o medo distante. Porém, como dissemos, em determinados momentos isso é possível. Inclusive agir e escolher mesmo com medo. Às vezes isso é possível. Mas isso não quer dizer que em outro momento ele não estará ali, presente, se insinuando de alguma forma. Essas energias, essas vibrações que se apresentam a vocês, mesmo depois de serem lidadas ou trabalhadas em determinados momentos, em determinadas experiências, mas elas persistem, são energias inerentes à vida. Se elas estão retornando a vocês, se vocês não conseguiram aniquilá-la, é porque são inerentes. Agora, as mesmas se vestem ou colocam essa carinha de medo, de insegurança, de vacilo, porque em vocês é assim que de alguma forma vocês conseguirão, ou pelo menos deveriam conseguir, olhar para elas. Precisa vir revestida, muitas vezes, de uma camada densificada de uma emoção perturbadora para que seja notada, seja vista. E o que vocês aprenderam ao longo da vossa jornada é combater, é lutar contra essas energias que estão vestidas com esta densidade. E a luta, o combate, é uma outra energia, vamos dizer assim, vestida como luta e como combate, e que possui, de uma certa maneira, o mesmo tom de vibração que o próprio medo, que a própria insegurança. Então, num primeiro momento, pode ser que até vocês consigam diluir ou espantar, entre aspas, essa energia, mas ela retornará. Se é inerente à vida, se é algo pertencente à criação, ela retornará. Agora, compreender por que a mesma está se revestindo de medo, está se encobrindo de insegurança, está se encobrindo desse vacilo que muitas vezes vocês sentem, essa dúvida ou esta incerteza de agir, isso é algo a ser visto. Não é combater para tirar essa energia da frente,
mas é desvestir esta energia do medo. É tirar a capinha de medo, é tirar a capinha de insegurança. Para isso, queridos, não há outra saída ou outra ação a não ser olhar para isso, encarar ou se defrontar com isso, porque vocês estão trazendo essa energia. Há certos momentos que talvez vocês não tenham tempo, vamos dizer assim, entre aspas, de acolher isso, vocês precisam tomar a decisão. Porém, vocês sabem que ela existe. Tomem a decisão, mas vocês sabem que ela ainda permanece ali. E vai ser inevitável, em algum momento, esse olhar, esse defrontar-se, para cuidar disso, para desvestir ou desintensificar esta energia em suas polarizações, que está polarizado normalmente, impedindo vocês de agir. É porque está num polo, num extremo. Então, despolarizar esta energia para que ela possa retomar o seu fluxo natural de vida. Não é destruir a energia, não é acabar com a energia, porque isso não existe. E sim desvestir a mesma do medo intenso ou da insegurança que está impedindo vocês de agir. Para isso é preciso se defrontar com a mesma, compreender por que está aí vestidinho de medo. Isso são heranças de vocês. Heranças que às vezes dizem respeito a vocês na vossa jornada atual, ou ainda são resquícios de outras jornadas, de outras encarnações, ou ainda são atributos que se agregaram, se assenhoraram de outras tantas vibrações em vocês, mas que diz respeito a toda uma ancestralidade, a vossa história, a sua linhagem. Então essas energias foram também aí se agregando. Defrontar-se com isso é inevitável em muitos momentos. Uma outra questão. Vocês vêm aprendendo que vocês não podem sentir medo, que vocês não devem sentir medo. Então vocês ficam evitando situações que aparentemente provoca esse medo. Ou seja, estão observando elementos externos para direcionar uma postura interna. O caminho sempre é o mesmo. O caminho sempre é dentro e não fora. Esse selecionar externo sobre certas coisas que podem provocar em vocês determinadas reações, isso é possível, isso é racional e isso é significativo e isso é importante fazer, sim, quando necessário, para que vocês possam abrir espaço ao redor de vocês, para que vocês possam ter espaço para cuidar desse interno. Portanto, selecionar aquilo
que está fora e que de alguma forma está provocando essa insegurança, isso é saudável, é natural, mas é racional, é mental. É um atributo paliativo para este momento, para que vocês possam ter condições de cuidar de vocês internamente. Quando vocês se voltam para dentro e cuidam de vocês, cuidam dessa energia temerosa, dessa insegurança, olham para isso, defrontam-se com isso, os elementos externos que porventura causariam temor perdem a força e já não causam mais temor, ou ainda eles são selecionados naturalmente por essa transformação interna. Portanto, queridos, é dentro, é vocês de novo como grandes criadores, como os únicos com poder e força suficiente para se transformarem e transformarem a vossa realidade externa. Não é o contrário. Quando vocês localizam algo, alguém, um objeto, uma experiência, uma circunstância externa que está causando algum incômodo e vocês se afastam deste objeto, dessa pessoa, dessa circunstância, dessa experiência, vocês estão sinalizando que existe um incômodo, que existe algo aí que está incomodando. E que este objeto externo é que está causando isso. Porém, existe algo nessa relação de você com este objeto que está desencadeando esta energia perturbadora. Portanto, não está só lá no objeto externo, também é em você. Então, afastar-se do objeto, ok, afaste-se, mas não se esqueça, existe a sua parte. Existe você aí, que também sentiu isso. Se você sentiu é porque te pertence, não pertence ao objeto. Pode até pertencer a ele também, mas não cabe a você decidir o que fazer com esse objeto, ou dizer para esse objeto, essa pessoa, o que ele tem que fazer. Cabe a você cuidar de si. Então, se você sentiu esse desconforto, se você sentiu essa perturbação, e obviamente ao se afastar da situação externa que teoricamente estava provocando, isso vai causar um certo alívio, não quer dizer que isso esteja totalmente resolvido. Em algum outro momento, vai aparecer uma outra situação que também desencadeará a emoção semelhante. E aí vocês vão notar que não é só o fator externo, mas é vocês também. Se é em vocês, então bora cuidar em vocês. Afastem-se, a questão não é se afastar ou não se afastar. O certo a fazer é se afastar ou continuar. Não, se vocês se sentem mais à vontade para cuidar de vocês, afastados do objeto, façam isso. Mas cuidem de vocês. Não se iludam com o momento inicial de alívio, acreditando que esse temor, essa insegurança, que essa fragilidade sentida diante do objeto, isso não existe mais. Se vocês sentiram, aí se encontram.
não é o amor o grande integrador disso tudo? Vocês não estão se encaminhando para o sentido de unidade no vosso mundo? E isso não é algo apenas compreendido ou dito de uma forma racional e mental. Isso é vivido. Isso é uma experiência viva. Isso é a vida que vocês são. Vocês são essa unidade. E a vivência disso é justamente essa integração que o amor pode proporcionar. Quando vocês com amor olham para si e compreendem todas essas energias que se manifestam em vocês e às vezes através dessas perturbações. Quando vocês resolvem isso dentro de vocês, aquele elemento que provocava isso ou que aparentemente provocava isso, perde a força. Já não provoca mais. E aí existe uma possibilidade de aproximação, dependendo do que for. Vocês integram, vocês juntam, vocês unem, vocês agregam quando vocês cuidam de si. Não é que não pode sentir medo, queridos. O medo, ele tem uma raiz dentro da humanidade muito forte e que prevalece em muitos momentos e favorece a vocês em muitos momentos. Porém, quando ele impede vocês de continuarem criando e sendo o que vocês são enquanto ser integral, total, é algo a ser visto, porque é essa roupinha numa energia poderosa inerente à vida que está aí, se apresentando para ser cuidada, para ser tratada. E ter neste cuidado a possibilidade de integração, retirando o que era projetado fora como poder, como força, e trazendo esse poder, essa força para dentro, onde é a origem e a fonte de todas as forças, de todo o poder, do amor. Então cuidem de si. Não esqueçam disso. Não é incomum, há muitos que acreditam que o objeto externo é que promove este medo, esta insegurança. Não é incomum que este acabe isolado em si mesmo ou fisicamente falando, porque vai se retirando mesmo. Porém, esse medo, essa insegurança, continua a nascer de dentro para fora. Mesmo, às vezes, todos os elementos que antes provocavam medo terem sido afastados. Então, queridos, o cuidado é em vocês, com vocês. E sim, às vezes, requer uma intervenção de alguma ferramenta externa para que vocês possam compreender melhor esta emoção que brota dentro de vocês. Às vezes isso é tão intenso que vocês não conseguem cuidar disso sem uma ferramenta externa. Portanto, olhem para isso e cuidem, porque isso
é passível de cuidado, porque isso é possível de ser diluído, porque isso não é algo que vocês precisam viver, porque vocês não são esta camada densa que envolve essa energia. Vocês conseguem retirar essa camada densa que envolve essa energia. Retirar dessa energia o que ela é, força e amor integrativa. E não o medo que separa, divide e faz com que vocês se tornem seres isolados e afastados de todos e de tudo. Compreendido? Que os vossos corações, queridos, possam compreender e que vocês possam absorver neste momento a segura confiança em si e que possam saber desta força, deste poder que há em vocês de transformação, de criação, de renovação. Vocês possuem esta força de vida em vocês. Vocês são capazes de lidar com muito mais do que vocês imaginam. E vocês não estão, em absoluto, sozinhos nessa jornada. A cada voz elevada ao alto, solicitando auxílio, solicitando apoio, solicitando a presença, solicitando consciências junto dos vossos anjos guardiões, aí estarão inúmeras consciências e energias vos fortalecendo, vos lembrando de quem vocês realmente são, da vossa força, do vosso poder e o quanto vocês nunca estão sozinhos. Elevem os vossos pensamentos, tragam os vossos corações à frente, busquem sentir a presença divina em tudo que vocês realizam, tocam e experienciam, e lá verão, vivendo e sentindo a presença deste divino nas vossas vidas, constante e continuamente. Que os vossos corações estejam em paz, que a luz penetre em vossos corações, preenchendo os vossos corpos e vos auxiliando nas vossas marchas, no vosso dia a dia e em todas as vossas ações. Fiquem sob a luz do amor que são. E assim é.